Bom, muito bem. O que a gente tem aqui é um termo que vai ser bastante aplicado, né, em termos do uso com a física, que vem a ser a chamada notação científica. Então, como vocês observam, nós temos aqui um dado científico, né? Esse número aqui é da ordem de 1000, milhão, né? Bilhão, ou seja, 59 bilhões 830 milhões de quilos. Esse dado se refere à massa, quantidade de matéria existente no planeta Terra, né, num dado aí bem aproximado. A precisão desse valor aí já é um pouco contestável, mas um valor numérico usado na física. Bem, o que vem a ser a notação científica então? Se eu tenho uma dificuldade, por exemplo, de realizar uma operação com esse valor numérico, essa dificuldade se refere à quantidade de zeros que a gente precisa deslocar para, por exemplo, fazer uma espécie de multiplicação ou qualquer outro tipo de operação fundamental. No caso, a notação científica, ela aparece nos estudos científicos, basicamente na ciência, na física, para que a gente possa ter uma praticidade com relação ao uso desse valor numérico que está aqui. Então, essa praticidade envolve a eliminação dessa quantidade excessiva de casas, né? Cada casa numérica aqui, ela vai ser eliminada através de uma proposta, né, de um dispositivo matemático, que nós chamaremos de notação científica. Então, perceba, a forma de representação envolve a nossa notação científica, ela vai ser dada através de uma junção entre a base 10, né, e a potência enésima, e à frente dessa base 10, um número A. Esse número A, em relação a ele, há uma regra. Ele encontra-se dentro de um intervalo associado ao número 1 e ao número 10. Então, a gente pode afirmar que, podemos afirmar então essa relação aqui da necessidade desse número A, que aparece aqui, encontrar-se dentro de um intervalo entre 1 e 10. Então, é essa a primeira regra aí em relação ao uso da notação científica. Outro detalhe importante é verificar que esse número que está aqui, ele pode ser exposto dessa maneira, né? Então, essa é a dúvida. Com relação a esse n, né, que indica a potência, nós podemos dizer que ele vai ser interpretado pela quantidade de vezes que o número 10 é multiplicado por ele próprio, né? Então, quando você observa esse número, por exemplo, no caso da massa da Terra, verificamos que o 10 ele aparece multiplicado por ele próprio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, né? Então, dessa forma, eu consigo avaliar esse número através da base 10 multiplicada 7 vezes, né? Vou tentar fazer aqui. Vamos lá. Fica fácil perceber, então, ó, esse número que está aqui, né? Eu coloquei o 5.983, que multiplica 1.000, milhão, 10 milhões. Está aqui, ó. Né? Então, o que é perceptível? Que o número 5.983, ele por sua vez, para ser representado dessa maneira, eu tenho então a possibilidade de escrever através de um produto, de uma multiplicação. Só que o que nós sabemos é que este número que está aqui, o 10 milhões, ele nada mais é que o 10 multiplicado por ele próprio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes. Então, eu vou deixar logo aqui embaixo a representação associada à potência. É fácil perceber, então, que o 5.983 ele é representado novamente, e aqui o 10 à sétima para ser mostrado, então, esse valor numérico que está aqui, certo? Então, nós estamos nos aproximando de uma representação em notação científica, onde eu já obedeço aqui a base 10, né, através de uma potência enésima 7, e esse valor aqui, 5.983. Porém, há outro detalhe. Para que eu possa representar a notação científica, o numeral, né, que aparece aqui, a letra A, né, de forma genérica, ele, né, precisa estar dentro de um intervalo entre 1 e 10, que não é o que acontece aqui, né? Porém, eu tenho a possibilidade de fazer uma segunda análise. Vamos lá. Obteremos, então, essa possibilidade. O 5.983 nada mais é que 5,983
vezes 1000, né? Basicamente, esse número aqui, quando é dividido por 1000, você pode conferir isso na calculadora, né? Esse número dividido por 1000 dá isso aqui. Ou melhor, se eu multiplicar esse número por 1000, retorna nesse valor que está aqui. Então, que mais uma vez nós observamos que o 10, ou melhor, o número 1000, ele novamente tem uma semelhança com os números base 10 e potência enésima, né? Ou seja, esse número aqui eu também consigo transformá-lo. Vamos lá. Observamos então que esse valor numérico que aparece aqui agora, ele é 5,983, né? E ele é um número que agora está abaixo de 10 e acima de 1. Então nós obedecemos esse critério aqui em azul a respeito da notação científica. E essa base 10 aqui, ela possui uma potência 3. Essa base 10 aqui, ela possui uma potência 7. E pelo que a gente já conhece da matemática, se eu tiver, numa ocasião matemática, né, números de mesma base e potências distintas ou não, eu consigo, né, por esse dispositivo aqui, manter a base e na ocasião aqui somar os expoentes. Vamos lá. Então, o que nós observamos? 5,983 vezes 10 a décima, né? Então, esse número aqui, de fato, é a representação em notação científica do que a gente chama aí massa do planeta Terra, né? Esse valor numérico aqui encontra-se numa unidade para especificação da massa, quilograma, né? Que é uma unidade do Sistema Internacional de Medidas que nós usamos em física. E aí eu consigo, então, expressar esse número em notação científica. É interessante lembrar que esse valor numérico que está aqui à frente de nós, ele é um número muito aproximado de 6, né? Isso aqui, ó. Então eu consigo trazer uma outra avaliação melhor, uma aproximação, 6,0 vezes 10 a décima potência kg. Aqui então nós temos a massa da Terra novamente expressa de forma aproximada. Bem, é importante lembrar que para quantidades numéricas pequenas, a notação científica também se torna prática. Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Note essa ocasião. Nós temos um número muito abaixo de 1, né? Então ele é dessa ordem de valor numérico que estamos observando aqui. Então, só para lembrar, fazendo a leitura do número, né, eu tenho aqui décimo, centésimo, milésimo, né? Aqui eu tenho o décimo de milésimo, o centésimo de milésimo, o bilionésimo, o décimo de bilionésimo, o centésimo de bilionésimo, o trilionésimo, o décimo de trilionésimo, o centésimo de trilionésimo, o quatrilésimo, né? Quatrilésimo, vamos falar assim. Aqui 3 décimos de quadrilionésimo, 2 centésimos de quatrilionésimo, 1 quintilionésimo, 321 quintilionésimos, né? Então essa é a leitura, um número bastante difícil de pronunciar. Mas, de certa forma, nós temos esse 321 aqui localizado. E ele tem uma referência muito grande com esse número aqui que vem acompanhado da base 10. Ou seja, é nesta região do número que nós desejamos chegar com a vírgula para que eu possa então expressar a notação científica. Então, de certa forma, para que eu possa trazer essa vírgula dessa região para cá, simplesmente eu desloco a vírgula para a direita. Mas numa lembrança muito simples, para que essa vírgula, por exemplo, venha uma vez apenas para a direita, essa ocasião implica uma simples multiplicação por 10, né? Então, se eu multiplicasse esse número por 10, eu colocaria a vírgula uma vez para a direita. Bom, mas eu não quero uma vez só, né? Então, eu não vou multiplicar apenas por 10, vou multiplicar por 10 de novo. E por 10 outra vez. E por 10 novamente. Ou seja, eu vou utilizar uma base 10 com uma potência necessária para que a vírgula se desloque até o número 3 aqui.
e eu atinja a condição da mantissa, né? O nome desse número que está aqui a gente vai chamar de mantissa, para que eu possa então trazer a expressão da notação científica. Então, como vocês já observaram pelo detalhe, conforme a gente desloca para a direita, né, a quantidade de vezes que eu desloco esse número para a direita é o n associado à base 10 para a gente fazer aqui a notação científica. Então, inicialmente, eu vou trazer a vírgula até aqui o número 3 e verificar a quantidade de vezes que eu precisei multiplicar por 10 para chegar com a vírgula até aqui. Vamos lá. O que nós observamos agora? Que a quantidade de vezes que eu precisei trazer a vírgula para a direita, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 vezes. Então, 13 é a ordem que eu vou representar aqui na base e o número 3,21 logo abaixo. Dessa forma, ó, 3,21 vezes 10 elevado a 13. Tá bem? Então, o que nós observamos? Que 3,21 vezes 10 a 13 é um número representado em notação científica, quase que completamente, falta um pequeno ajuste, né? Para que então eu possa cair nessa condição. Mas tem um detalhe. Se eu fizer uma observação desse valor numérico que está aqui acima da base 10, que é o 13, eu sei que 10 elevado a 13 basicamente é um número alto, né? E aqui a gente percebe que é um número baixo. Então, de verdade, essa representação não é exatamente essa que está aqui. Ela é quase, né? Essa potência 13, para indicar a quantidade numérica baixa, então adotamos o sinal negativo, né? Então, é importante lembrar que se eu tenho um número muito grande e quero transformá-lo em notação científica, eu pego a vírgula do valor numérico e transfiro até o número mais próximo que atinja essa regra, né? Aqui, por sua vez, nós deslocamos a vírgula por 10 vezes, né? E aí esse número é positivo. Então, eu joguei a vírgula para a esquerda, a potência da base 10 é positiva. Desloquei a vírgula para a direita, a potência da base 10 é negativa, tá bem? Então, agora a gente vai fazer uns 4 exemplos aqui à esquerda, só para a gente fixar esse trabalho aqui de operação não, né? Mas de ajuste de um valor numérico em notação científica. Vamos lá. Verificamos esses dois exemplos aqui. Esse primeiro número, o que a gente observa? A proposta de colocá-lo em notação científica permite que a gente possa, então, observar que a vírgula está nessa extremidade, né? O número basicamente inteiro está até aqui. Então, eu trago a vírgula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vezes 5,9 vezes 10 a 11, né? Lembrando que eu joguei a vírgula para a esquerda. O sinal da potência é positivo. Esse outro valor numérico que está aqui, né? Eu preciso chegar até o número 4, para que então nós tenhamos 4,93. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes, né? 4,93 vezes 10 a 6. Lembrando que quando a gente faz a transferência da vírgula para a direita, o sinal aqui empregado é o menos 6. Tá legal? Vamos fazer mais uns 4 exemplos aqui agora. Vamos lá, temos aqui esses 3 exemplos, né? Então, por exemplo, a vírgula precisa chegar até o número 5, né? Desse 501 aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5 vezes 5,01 vezes 10 a quinta. Lembrar que eu coloquei a vírgula para a direita, menos. Esse outro aqui, ó, a vírgula encontra-se bem nessa região. A leitura do número é 55 milhões, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 5,5 vezes 10 a sétima. Joguei a vírgula para a esquerda, que é mais. Esse número eu vou trazer então a vírgula até o 5,43. Então, 1, 2.
5,43. 8, 9, 7, né? Vezes 10, a 2. Eu joguei para a esquerda, então positivo, tá? Pensando aqui no último caso, no quarto exemplo, né? 0,00000. Como é que faz esse aqui? Vamos pensar. 9 vezes 10, 3, 6, 7. Joguei a vírgula para a direita, menos. Tá legal? Então é importante pensar que a notação científica ela é bem dotada, né, de um valor, um número, esse número que está aqui, ó, esse, que é esse. E a esse número a gente vai dar um nome de mantissa, assim conhecida, tá? Essa mantissa, ela possui uma regra, que é a sua variação entre 1 e 10. Aqui eu tenho que esse número que vem a ser a base, no caso a base é a base 10, né? Aqui. E esse número n, um número natural, que a gente vai chamar de potência. Né? Na realidade, um número inteiro, né? Vamos falar assim, já que aí admitimos os sinais negativos também. Então, vai ser um número inteiro. E o nzão aqui, nada mais é que a nossa notação científica. Né? Logo, essa passa a ser a origem do nosso trabalho com física. Né? Eu preciso dessa ferramenta para que então eu consiga me desenvolver tranquilamente aí durante toda a passagem de física, todos os estudos de física, a nossa notação científica. Né? Agora fica interessante lembrar, né, que além da notação científica, dentro dela própria nós temos aqui as bases 10 de potências enésimas, né? E aí assim fica interessante perceber que essas bases e potências elas possuem indicações simbólicas, né? Que a gente chama de prefixos. Então é interessante comentar um pouco que esse trabalho com prefixos também vai ser interessante mencionarmos. Vamos fazer aqui alguns exemplos e comentar quem são afinal esses prefixos aí. Vamos lá. Muito bem. Eu tenho aqui uma medida de comprimento, tá? E aí um subtítulo aqui vinculado à notação científica, tá? Então, de verdade, dentro da notação científica, a ideia dos prefixos numéricos serão importantes. Agora, o que é isso? 10 centímetros, né? O 10 centímetros, perdão, os 100 centímetros, né? Os 100 centímetros, nós temos a noção de que esse valor aqui equivale, por exemplo, a 1 metro, né? Esse padrão de medição aqui será muito visto por vocês aí dentro do curso técnico de forma muito abrangente, dentro da física principalmente. Agora, aonde que eu quero chegar? Essa letra que aparece entre o 100 e o m de metro, essa letra ela é reconhecida como chamado prefixo, dentro de uma conhecida sequência familiar de vocês, que vem lá do ensino fundamental. Vamos citar aqui agora. Vocês devem ter uma lembrança, né, dos chamados prefixos. Aqui o quilo, 10 a terceira, significado dele então o valor 1000. O hecto, 10 a segunda, significado dele então vai ser o 100. Deca, 10 a primeira, significado dele então é o próprio 10. Desce, 10 a menos 1. Cente, 10 a menos 2, aliás aparece aqui, ó. E o mili, 10 a menos 3. Então, só para que a gente tenha uma noção desse prefixo cente aqui do centímetro, se for viável a percepção de todos nós aqui, verificaremos que eu tenho o número 100 seguido de um prefixo cente, que é o 10 a menos 2, e aqui o metro. Então, o que a gente vai perceber? Que o número 100 ele é multiplicado pelo 10 a menos 2, que nada mais é 10 1, melhor dizendo, sobre 10 a segunda. Há uma propriedade de potência que permite
observamos que a base, quando ela é elevada a uma potência negativa, isso indica o mesmo que inverter essa base, né, no número fracionário e manter a potência só que no sinal positivo, tá? Então, 10 a menos 2 é 1 sobre 10 a segunda, 10 a menos 4, 1 sobre 10 a quarta e assim sucessivamente. E isso aqui em metros. Só que o que a gente verifica? Esse aqui é um número 100, né? E aí, 100 vezes 1 centésimo, ó. Isso é o quê? 1 metro. 100 centímetros, 1 metro. O que nós utilizamos aqui? Um conhecimento referente à física e à matemática, em que nós chamamos de prefixos numéricos. Os chamados prefixos numéricos são letras, aqui principalmente no rol do ensino fundamental, letras minúsculas no caso, das quais essas letras possuem significados em termos de bases 10 e potências enésimas. Então, nesse sentido, é interessante perceber que os prefixos também são utilizáveis em termos de representações e notação científica em algumas ocasiões. Então, há alguns prefixos a mais que a gente utiliza na física durante o ensino médio. Vou citar aqui logo abaixo, para vocês terem uma noção. Aqui em laranja, à esquerda, nós temos aqui o micro, né? Tem o significado de 10 a menos 6, onde há uma proximidade aqui com o milli. O prefixo nano, né? Literalmente assim que a gente fala, nano, que é o 10 a menos 9, vem de nanotecnologia, né? Ao pico, né? Que é essa letra P minúscula aqui, 10 a menos 12. E também a gente pode observar os prefixos mais altos, né? Para números mais altos, por exemplo. Então, nós temos aqui o mega, o giga, né? E o tera. São prefixos em letras maiúsculas, diferente desses prefixos que são em letras minúsculas. Então, uma percepção interessante é que esses em letras minúsculas, nós temos bases 10 e potências negativas, ó. E esses em letras maiúsculas, bases 10 e potências maiores positivas, tá? Então, a possibilidade de substituirmos o significado numérico por uma letra, que é o que aconteceu aqui com o exemplo dos 100 centímetros. Então, se eu, aluno do colégio técnico, tenho noção de que esses elementos aqui precisam ser armazenados em minha mente, né? Essa noção ela é super saudável e segura dentro do trabalho, o que a gente chama aí de curso técnico, né? Então, saber dos prefixos, né, que são aqueles mais fundamentais, onde a gente observa numa matemática mais distante da nossa época atual, né, do ensino médio. Aprendi mais isso aqui no período ali do 7º ano, do 8º ano, ou até mesmo do 9º, dependendo do colégio. E aqui essa verificação também, que a gente percebe a aplicação mais no ensino médio, por exemplo, no caso da eletricidade, né, nesse aspecto, no caso da física quântica, nesse aspecto, no caso da aplicação de estudos de astronomia, onde a quantidade numérica é excessivamente alta, né? Então essa percepção ela vem a ser muito clara e importante. Bem, diante dessa transformação toda que nós verificamos e de alguns exercícios que a gente pôde fazer, vai ficar interessante realizarmos uma lista de exercícios, né? Então será proposta, né, nessa aula de hoje, algumas dúvidas serão tiradas e eu deverei fazer ainda um segundo vídeo, né, associado a esse trabalho aqui, principalmente com a parte de exercícios, tá bem? Então essa aqui vem a ser a nossa primeira matéria para essa turma de primeira série do ensino médio, a chamada notação científica, e mais à frente nós vamos verificar a possibilidade de trabalhar operações com elas, tá bem? E aí vai ficar para um segundo momento, claro, né, de maneira bastante compassada nesse início de trabalho com a física. Lembrando que ela passa a ser uma ferramenta de suma importância e além dessa ferramenta anotação científica, a ferramenta vetores, né, que vai ser na próxima sequência da próxima aula. Gente, muito obrigado pela atenção, até a próxima aula, fica com Deus.